Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje eu vou descobrir se o Carnaval do Rio de Janeiro é melhor ou pior do que o Carnaval de Colônia. Já é pra opinar, né? É um processo. Gostei dos dois, mas foi lá. Alô, eu sou Elizabeth e eu vou comprovar que o ânimo de Colônia é igualmente alegre que o do Rio de Janeiro. Essa eu quero ver, hein? Hoje estamos gravando o 4º episódio da temporada com alemães que fizeram o caminho inverso, né? A gente fala tanto dos brasileiros que vieram pra Alemanha e hoje a gente tá dando uma chance para os alemães contar como é ruim de se adaptar no Brasil também, como é difícil aprender português ou não, né? Vamos descobrir. E hoje é o 4º episódio e último da nossa temporada aí de alemães no Brasil. E a gente tá gravando aqui com a Elizabeth. E em breve a gente vai descobrir aí sobre o Carnaval. Mas antes de saber do Carnaval, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos, nossos padrinhos do Alemanha Cast, pessoas que gostam do nosso projeto, que acreditam no nosso projeto, que vê um valor aí no nosso podcast, contribuem mensalmente conosco, e a gente pode manter aí, pagar nossa edição, pagar nosso estúdio, que nós estamos inaugurando hoje, a primeira vez gravando aqui no estúdio do Alemanha Cast. Então, se você gosta do nosso projeto e quer ajudar o Alemanha Cast, é só você acessar nosso site alemanhacast.com.br/apoie e lá fazer a sua doação via PayPal, via Catarse, via PicPay. Então, manter o podcast vivo e ativo. E quem é padrinho do Alemanha Cast tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, onde você pode conversar comigo diretamente, com o Tomás, com a minha esposa, com a Fernanda, trocar ideia, pode dar sugestão de pautas, recebe os episódios também antes dos demais ouvintes. Então, padrinhos do Alemanha Cast, vão conferir esse episódio antes de todo mundo, então, exclusivamente lá do grupo para os padrinhos. E também temos um segundo grupo, que é o grupo do Stammtisch, onde os ouvintes do Alemanha Cast se reúnem aí para trocar umas ideias, jogar conversa fora, e tá bem legal a comunidade, o pessoal tem se ajudado bastante. Todo dia aparece alguém com uma dúvida sobre a Alemanha, como é que faz tal coisa, vocês trouxeram o cachorro, como é que faz isso, como é que paga tal coisa, como é que faz tal coisa. Então é só você acessar o nosso site, assinar a newsletter do Alemanha Cast e automaticamente você recebe um e-mail de confirmação com o linkzinho pro grupo no Telegram. Aí você clica lá e entra e faz parte do Stammtisch Alemanha Cast, aí pode tirar suas dúvidas aí com os demais ouvintes, com os demais seguidores, ou até comigo mesmo, né? Eu tô de vez em quando respondendo, mas a galera fala tanto lá que tá difícil de acompanhar às vezes, viu? E também temos uma lojinha do Alemanha Cast, onde a gente tem alguns produtos, alguns itens aí exclusivos do Alemanha Cast para quem tá assistindo esse podcast via YouTube. Tem, por exemplo, a nossa canequinha do Alemanha Cast, tem também a camiseta famosa aqui do Hallo Leute. Temos alguns produtos aí do Alemanha Cast, então é só acessar no site lá alemanhacast.com.br, que também tem o linkzinho para a loja. Então você pode adquirir uns produtinhos exclusivos do Alemanha Cast. E também peço para você seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na plataforma de podcast que você esteja consumindo esse conteúdo. E agora chega de conversa e vamos para a pauta. Pois então, Elizabeth, quem é você na fila do Biergarten? A primeira a pegar com a certeza. Kirsch, né? Kirschbier, né? É uma Kirsch. Faz pensar um pouquinho. Não, eu gosto de cerveja em geral, claro. Então, meu nome é Elizabeth. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou de Colônia, de Köln. Eu nasci e cresci lá na Alemanha. E eu vim para o Brasil só acho que com 27 anos. Então, passei, por enquanto, a maior parte da minha vida na Alemanha. E tô aqui no Brasil são 8 anos, né? Bastante tempo também. E eu acho que vou ficar. Vim pra mesmo? Ficar. Sério? Acho que sim. Que legal. Você gosta do que mais chamou a atenção aí no Brasil aí pra te falar isso? Porque assim, né, eu falando por mim, né, não que eu não gosto da Alemanha, mas eu não sei se eu ficaria pra sempre aqui, né, e eu noto isso em muitos brasileiros aqui, né, e um alemão falando ao contrário, eu quero saber por quê. Não, é difícil, claro, é difícil prever o futuro, né? É difícil falar de uma vida toda, mas eu tenho minha família aqui, eu acho que principalmente é isso, né, meu marido, meus filhos, que estão crescendo aqui no Brasil, e eu acho que uma vez que as crianças crescem, adquirem a cultura e os costumes, de repente é mais difícil voltar, né? Você tem que tirar alguém do lugar dele ou dela. E também
Eu acho que não é fácil de se integrar na Alemanha. Meu grande respeito a todo mundo que está tentando a vida lá. Eu acho que sim, é uma cultura que precisa de um tempinho para ganhar acesso. O idioma não é fácil. E, sinceramente, não sei se eu quero fazer isso com meu marido. Ele, Então, ele tem a vida dele estabelecida né? aqui. Meu marido é brasileiro, né? Ele é brasileiro e ele tem a vida estabelecida aqui. Claro, ele estudou alemão, ele tem contato com a cultura e tudo isso, mas eu teria que tirar ele daqui. E eu já tenho a minha vida estabelecida aqui, profissional, pessoal, então aqui faz mais sentido, mas claro que tem fases e fases, não preciso dizer isso, né? Tem fases boas, tem fases de muita saudade e eu acho que isso nunca vai mudar, isso é para sempre, mas eu estou muito, muito feliz com a vida que eu estou tendo aqui, então... por isso eu acho que vai continuar assim e o tempo passa bastante rápido também. Sim. E você fala alemão com seus filhos? Eu falo alemão com meus filhos, sim. Claro, em família falamos português. Estamos no Brasil e tudo isso. Brasil, né? Eu sempre falo, tem regras, né, para ensinar um idioma, para ensinar o alemão, é importante eu só falar alemão com eles, mas a minha realidade é também falar português e tem momentos que são em português com os filhos, mas sim, a minha família não fala português, meus pais, meu irmão, e eu quero que meus filhos consigam se comunicar também com a minha família na Alemanha. A gente vai lá todo ano e então é importante para mim que eles entendam e falem alemão, óbvio, né? Claro. Sim. Senão também fica aquela história, né? Vai lá e não consegue, vem pra cá no caso, né? E não consegue falar com ninguém, né? E é complicado isso. E também eles têm os 2 passaportes, né? Eu quero deixar em aberto eles que escolhem onde eles vão se sentir melhor na vida, né? Se eles se sentem mais alemães, mais brasileiros, eu não consigo decidir isso, né? É a decisão deles, eles têm as 2 oportunidades, então meu dever é abrir os caminhos para os 2 lados, e alemão faz parte disso, né? E depois eles que decidem se eles querem morar na Alemanha, no Brasil, sei lá, na Suécia, Estados Unidos, China. O mundo é grande, veremos. O mundo é grande, né? Opções aqui não faltam, né? Exatamente. Então conta pra nós aí como é que foi parar no Brasil. Por que Brasil? Porque Brasil, grande, né? O mundo é grande. Eu sempre fui uma pessoa de aproveitar oportunidades e acabei no Brasil. Mas tem uma direção. Então, se eu começo lá, no início, quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio de 1 ano na Argentina. Foi coincidência eu ter feito na Argentina. Eu lembro que eu tinha que marcar numa lista países no mundo todo que não falassem inglês, porque eu não queria ir para os Estados Unidos, então eu fiz o programa do resto do mundo. Aí eu podia marcar qualquer país, falei, acho que quero aprender espanhol, vou marcar América Latina. Marquei e me mandaram para a Argentina. Eu não marquei o Brasil porque falavam português, eu queria aprender espanhol nessa época. Quando voltei para a Alemanha, eu confesso que não queria voltar para a Alemanha. Eu achei bem difícil sair da Argentina e voltar para a Alemanha, e demorei um tempinho para me acostumar de novo. Eu queria muito continuar a falar português e eu só encontrei brasileiros em Colônia. Tinha muito brasileiro, tem muito brasileiro, e nessa época já tinha. Quanto tempo ficou na Argentina? 1 ano. De julho de 2002 a julho de 2003. Eu morei numa família, fui pra escola e tudo isso. Que legal. E depois eu voltei pra Alemanha para fazer o Abitur. Eu ouvia muito português. E assim, né? Eu sei que não é o mesmo idioma, mas tem algumas coisas em comum, então dava para entender um pouco, só que não dava para entender nada. E eu tinha viajado para o Brasil, da Argentina, eu conheci Florianópolis nesse ano. E eu lembro que eu vi os panfletos do hotel, que ainda era tudo em papel nessa época. Eu via o português escrito e eu ouvia o português falado. Falei, qual é a conexão entre isso? A escrita e o que falam, eu não vejo como essas letras
resulta nesses sons. Era, tipo, muito louco. Eu lembro que eu vi o não e falei, que palavra complicada com esse A. As pessoas realmente falam não. Aí a gente foi para um parque aquático e as pessoas, não. Eu falei, gente, eles realmente falam não. Se no som, e nine é tão mais rápido, esse não. som da garganta, né? Esse som da garganta, eu acho que poucos idiomas têm. E é difícil, né? Então, a brincadeira que eu faço, né? Eu chego o alemão pedir um pão. Ah, verdade, padaria, nossa. tem que ficar Quem esperto. nunca caiu nessa? Né? Mas me fascinou. Então, eu também gostava muito da música brasileira daquela época. O que tocava naquela época? Nem lembro. Axé, Bahia. Pode crer. Tava começando o funk, eu acho, meio a nível nacional nessa época, eu acho. Se não me engano. Eu acho que a música era aquele onda, olha onda, quando cheguei na Argentina já tocava em todos os lados. E eu gostava muito, era super divertido. As músicas são bem animadas, né? Muito, e claro, eu gostava tinha roda de pagode, tinha festas de forró, tinha festa de funk nessa época, tudo em Colônia. Em Colônia tinha tudo, e eu ia pra todos os eventos e eu gostava muito e então queria entender a letra. Aí comecei a estudar português sozinha. Eu comprei um curso, um CD e comecei a estudar sozinha. E do claro, Brasil ou português? Não, na Alemanha. O português do Brasil. Olha até aí. O pacote se chamava Brasilianas. Né? Okay, já estava com ênfase. E aí comecei a estudar em casa e eu sempre gostei de idiomas e consegui estudar bem e o espanhol, obviamente, me ajudou. Para praticar melhor, eu entrei no Orkut. Naquela época era muito, muito forte. Alemã no Orkut, essa é novidade pra mim. A audiência, deixa eu explicar pra audiência aí, Elizabeth, porque eu acho que tem gente que não sabe o que é o Orkut, né? Tem muita gente que tem audiência jovem. O Orkut era, tipo, na verdade ele surgiu na época do Facebook, só que ele morreu, né? Então o Facebook era, acho que um pouco mais, nos Estados Unidos, famoso em alguns lugares, e o Brasil usava o tal do Orkut, né? Que hoje em dia não existe mais, pelo que eu li, estão querendo voltar com ele. Então era uma rede social lá de 2002, 2003, por ali, eu lembro que eu também usei. Era muito legal. E de lá, você pegava contato de algumas pessoas pro MSN, né? Então lá eu conversava. Eu praticava muito português. Me ajudou demais. E, enfim, foi assim meu contato com o Brasil. E eu sempre falei, eu quero viajar pro Brasil. Eu brincava, um dia eu volto a morar na América Latina, eu vou morar no Brasil. Tem aquela revista do Habitua, onde você escreve sobre os seus planos para o futuro. Eu falei, eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha viajado para o Rio. Não conhecia, mas eu não sei por que deu e escrevi isso lá. E depois eu entrei na faculdade, na Alemanha, e fui seguindo a vida, né, normal. E eu acabei cursando português. Por coincidência. Eu tinha começado a estudar direito, mas eu percebi que não era a minha praia, então eu resolvi mudar de faculdade. E em Colônia, na Universidade de Colônia, tem uma faculdade que só tem lá, que se chama Regionalstudien Lateinamerika, que é uma mistura de matérias, estudos regionais da América Latina. E são, na verdade, 5 matérias que você junta e depois você tem um diploma. E uma você tem que escolher entre espanhol e português. Uma é a história do Brasil, do Portugal, da América Latina, tudo isso que a gente não aprende na escola na Alemanha, fato. E a terceira maior é ciências políticas ou economia. E as outras são matérias de escolha mais livre. Então, eu achei interessante. Quem faz essa faculdade geralmente vai lá para as ONGs da vida que tem, ou jornalismo, algo assim. Eu achava interessante, então me candidatei para essa faculdade. Entrei, então tinha que decidir português e espanhol. Eu falei, espanhol eu sei falar melhor. Eu fiz o meu Abitur com Leistungskurs, com matéria principal em espanhol, então o meu espanhol era bastante avançado. Olha português só. Eu tinha estudado em casa. Eu, quando fiz vestibular, na época, eu também fiz em espanhol, não fiz em inglês. Viu? Eu tava
tinha feito curso extra, tava bom. Tinha um professor argentino muito bom, aí estudei bastante. Vou fazer espanhol que é mais fácil. Não, eu tava fluente em espanhol naquela época. Hoje em dia já não posso mais dizer isso, mas eu tava. E português, né? Meu português do Orkut, bonitinho. E aí eu falei, tá, mas eu vou fazer o teste. Tem um teste de nivelamento pra ver onde você começa. Aí eu falei, vou fazer os dois. E nos dois eu caí no nível superior. Eu falei, em português, gente, que legal. Então comecei a cursar os dois por um semestre pra decidir. E eu me apaixonei pela literatura brasileira, porque na faculdade, só explicando rapidinho, você tinha que decidir português do Brasil, português do Portugal. Então, você ia nessa direção. E eu fui de português do Brasil e foi apresentada a Jorge Amado, Machado de Assis, os clássicos, muitos mais, e eu achei tão legal, e o espanhol não me cativou tanto. Então eu falei, tá bom, vou cursar português então. Era muito menor, menos estudantes, numa faculdade grande como a de Colônia, é legal não ter tanto estudante, ter cursos menores. Aproveita bem melhor, né? A aula, né? É bem melhor, muito, né? Tem mais contato com os docentes, é muito melhor. E, nossa, eu amei. Realmente foi uma das... A gente aprendeu tudo, literatura e a língua também, né? É misturado. É bonito esse idioma, viu? Eu adoro. Eu falo alemão, espanhol, inglês e português, mas o meu português, eu tenho orgulho dele. Eu acho demais esse idioma. Nossa, é muito bonito. E como eu falei, a literatura, eu acho que não li uma obra que eu não tenha gostado. Tem algumas que eu não entendi. Graciliano Ramos, eu lembro que eu tentei 20 hoje, vezes. Graciliano Ramos, eu desisti, na escola, foi um momento... Na escola a gente tinha bastante e eu não entendi aquilo. Complicado, mas outros, nossa... foi muito bom. Então, só que a prova final, em português, é uma prova oral. Só que na faculdade toda você não fala, você só lê, escreve, você faz análises em português. Então, o meu português escrito estava num nível bastante avançado, bastante técnico. E meu português falado não existia, basicamente, né? Olha só. Então, eu resolvi fazer um estágio no Brasil, nas Semesterferien, em 2012. Para me sentir mais preparada para a prova. Eu cheguei no Brasil e não sabia o que é garfo, faca, colher, mas eu sabia analisar Machado de Assis em português, era muito louco. E eu estava em São Paulo nessa época, fazendo um estágio na Baia. E eu lembro que já no Facebook, né, eu postei, eu visitei então uma amiga no Rio que tinha feito um intercâmbio na Alemanha, enfim. Eu fui pro Rio, afinal, conheci a cidade, postei uma foto, e aí um amigo que era da época do Orkut, que nunca tinha saído do digital, falou, legal, né, quando estiver no Rio, vamos tomar um café. É porque ele tinha me ajudado com meu currículo em português, ele estava online no Facebook. Quando eu tinha que mandar meu currículo para o estágio, eu falei, já que você é do Brasil, dá uma olhada se tá tudo certo. Ótimo, me avise quando estiver no Brasil. Claro que não avisei, né? Era um contato na internet, mas quando postei a foto no Rio, eu falei, você não me avisou? Vamos tomar esse café. E como eu tava fazendo... Mas um brasileiro convidando para tomar café é meio estranho, hein? Aí, mas a minha amiga, ela tava fazendo trabalho da faculdade, eu tinha que fazer tudo sozinho no Rio, aí falei, tá bom, vamos tomar um café, e nos encontramos no Lago do Machado, e foi amor à primeira vista. Nunca era flerte, mas a gente se viu, e era exatamente como o sentido de humor, era como parecia online, assim, deu muito certo a conversa, e... Olha só. Não nos desgrudamos mais, passamos o dia todo juntos, saímos de noite na Lapa e assim, depois eu tive que voltar para São Paulo e decidimos que vamos tentar um namoro nesse final de semana. Foi Páscoa 2012, foi muito uma coisa de 2 dias e eu falei, tá, vamos tentar um namoro, eu vou terminar a faculdade e vou me mudar pro Brasil. Falei. Já que eu tô terminando a faculdade, vou ter que começar uma vida nova assim ou assim, por que não no Brasil? Então, o idioma já praticamente tinha, né? Então, sim. Não sei, a sensação era que era pra ser isso. Tá, mas você, tipo, chegou no Rio, se apaixonou pela cidade, como é que foi? Nossa, com certeza. Quem conhece São Paulo, né, a vida
selva de quem pedra, né? trabalha em São Ah. Paulo sabe que é super cansativo, né? Eu passava a maioria do dia no engarrafamento ou na empresa, né? Não, cheguei a fazer muita coisa. E eu lembro quando pousei no Rio, a chegada do avião lá você passa por tudo. Primeiro Maracanã, depois Pão de Açúcar, a Bahia, de Guanabara. Nossa, eu falei, eu já estava relaxada vendo essa cidade de cima. Foi, assim, uma sensação muito, muito boa. E desde então, eu sempre tenho essa sensação de que eu olho alguns pontos, eu tenho esses momentos de falar, nossa, que sorte eu morar aqui. Eu tenho esses momentos. Eu olho e penso, gente, eu tenho muita sorte. É o que eu penso. Antes de me mudar pra cá, já sabendo que eu ia me mudar, falei, nossa, eu vou morar aqui, que sorte. Lógico que não é sempre, mas são momentos de luz que são muito gostosos. E então, sim, eu realmente me apaixonei pela cidade e eu conheci bastante, né? O que deu para conhecendo 2 finais de semana que passei aqui, e já decidi me mudar para cá. Foi assim. O povo, e aí... né? Também não sei, né? Tua percepção, o pessoal mais sorridente, né? E esse jeito brasileiro, que eu acho que é muito diferente daqui, né? Sim, com certeza. Bom, aí eu preciso dizer que, obviamente, para mim é diferente porque eu cresci na Alemanha. Eu tenho muitos amigos na Alemanha. Eu nunca tive problema de fazer amigos na Alemanha porque eu sou da cultura. Eu falo a linguagem cultural também. Eu realmente tenho muitos amigos muito bons na Alemanha de todas as minhas épocas de vida. Tenho amigos da infância, da faculdade, de hobbies. E todo mundo fica. Como os alemães bons ficam na sua vida, se são seus amigos, até hoje meus amigos são meus amigos muito próximos. Mas é que então, você é de Colônia, né? É diferente de Stuttgart, né? Também. Com certeza. Eu já fui pra Colônia, eu passei também 4, 5 dias em Colônia. E eu também tive a impressão, falei, se eu fosse me mudar, talvez eu viria morar aqui. Olha, se eu voltar pra Alemanha um dia, eu vou pra Colônia, com certeza. Eu não vou pra, desculpa pessoal, de Stuttgart, de Munique, enfim, não, eu vou pra Colônia, com certeza. Eu conheço bem a Alemanha, eu tenho família no norte, perto de Hamburg. Meus pais fizeram faculdade lá em Konstanz, Freiburg. Meus avós moravam perto do Bodensee. Eu estudei em Jena, em Thüringen, por 1 ano e meio. Conheci bastante partes da Alemanha e... não, com certeza tem muita diferença entre as regiões e a minha região, com certeza, é o Rhineland. Eu gosto... Eu só fui uma vez pra Colônia e eu gosto bastante. Eu acho que se eu fosse fazer uma listinha de lugar pra se mudar, eu acho que estaria no top 3 aí. É que o pessoal de Colônia, eles brincam que eles são a Itália da Alemanha, né? Eles brincam com isso. E de fato são. Por exemplo, eu já tive choques culturais com outros alemães. Eu sou alemã, viu? Por exemplo, na faculdade tinha uma amiga que era do sul da Alemanha, lá perto de Stuttgart. E eu lembro que a encontrei na rua e falei, nossa, a gente tem que tomar um café, eu te ligo amanhã, a gente marca. Eu não liguei amanhã, eu liguei 1, 2 semanas depois, quando deu. Porque em Colônia é assim. E ela tava com muita raiva, ela tava muito bolada. Você disse que ia ligar, você não ligou, por que você mentiu? E eu falei que eu ia ligar e eu tô ligando, não tô vendo o problema aqui. E realmente ela tava assim, com muita raiva de mim. Eu nunca ia imaginar que isso ia dar problema, porque era só um café, a vida é corrida, acontece. Então, em Colônia já tem muito isso. Ou esse clássico, uma amiga do norte. Os alemães do norte da Alemanha, eu acho muito diretos. Até pra mim, às vezes, é muito... Sério? Na cara. Eu não conheço muito. Não conheço. Nunca fui pra Hamburgo, por exemplo. Te dizem... É admirável, facilita a vida, com certeza, mas... em Colônia nós somos bem assim. Então, em Colônia é isso. Você vem pra minha festa? Talvez eu vou tentar. Não vou. Não vai dar. Vou tentar. Eu quero. Talvez dê. É que eu tenho outra coisa antes, talvez não dê, mas eu vou tentar. Não vou conseguir. E eu falei isso pra uma amiga. Ela, então você vem ou não vem? Eu quero muito. Você vem ou não vem? Tá bom, eu não vou conseguir. Eu tive que ser direta. Eu percebi que pra mim era difícil, bem como o pessoal do Rio né? Talvez então, um não. Estão meio virado em brasileiros, esse pessoal do Colônia aí.
Então você tem certos aspectos da cultura que já são um pouquinho mais leves. Leves, assim, tem pessoas que não gostam, obviamente. É mas normal, né? Mas é que nem no Brasil também, né? Então, isso. por exemplo, o brasileiro tem fama de não ser pontual. Eu sou um cara extremamente pontual, sempre fui, e isso me incomodou durante muito tempo da minha vida, porque eu era o único que chegava no horário, né? E isso é algo diferente, né? Por exemplo, tenho amigos que eu sabia que se atrasavam toda vez, eu ia buscar ele pra gente sair, e eu falava que ia chegar, eu pego às 8, e eu chegava às 8h30, de propósito, porque eu sabia que não ia estar pronto, ia ter que ficar esperando, sabe? Então, não é todo mundo, mas sim. Eu tenho amigos na Alemanha que são assim, né, viu? Com certeza, mas aqui no Rio, eu não sei como é no Brasil todo, mas no Rio quando te convidam para um churrasco que começa 15 horas. Você não pode aparecer lá 15 horas. Não é certo. Você vai causar problema para um anfitrião que ainda vai estar tomando banho, cortando a carne, sei lá. Aí eu ficava... 4 horas, a gente tem que sair de casa. Estamos atrasados 1h30. Sei que tem que atrasar, mas... Eu ficava muito nervosa, querendo sair. Assim, e aí, a gente chegava com 2 horas de atraso, os primeiros no churrasco. Meu marido viu? Não era pra sair. Então, isso sim, era difícil no início, mas eu vou falar assim, eu me acostumei bastante bem. Agora, eu conto com esse atraso, esse negócio tipo, vamos se encontrar na praia em tal lugar, né? Meio-dia eu tô lá. Pode contar que 6 da tarde tem gente chegando. Não, com certeza. Você também conhece os seus amigos, mas claro, por exemplo, no meu trabalho, o atraso não existe. A minha aula começa às 7h15 e 7h15 tenho que estar aqui na frente da turma, não tem 5 minutos de atraso. Impossível. Então. Mas eu acho que tem coisa da escola, pra mim sempre foi assim também, né? Até chegar atrasado, não podia entrar na aula, né? Então, na Alemanha não é assim. Não te esparra na porta da escola e não te deixa mais entrar. Se você se atrasa para a aula, você vai falar com seu professor, né? Cada professor, então, vai... você tá atrasado, vou te anotar. Ou tinha professores que fechavam a porta com a chave, deu problema. Mas, assim... Eu sinto que as consequências na escola no Brasil são mais graves do que na Alemanha para atraso. Porque tem mais gente se atrasando, né? Porque tem mais gente se atrasando. Mas também, quem conhece o trânsito nas cidades no Brasil sabe que às vezes não é por querer. Muito bom. Muito bom. Não. Esse é um fator que eu tento explicar, as pessoas não conseguem entender. Porque chuva, né? E assim, né? Mas o que você fala para o alemão, mas o que tem a chuva? Eu falei, não, porque no Brasil é chuva. É chuva. É dilúvio, alaga a rua, não dá conta a tubulação. Aqui chove e não muda nada, dificilmente. Faz 6 anos quase que eu tô na Alemanha, eu vi 1 ou 2 vezes que choveu de atrapalhar ruas, assim, de alagar a rua, sabe? E na minha cidade, no Brasil, todo verão dá aquelas chuvas torrenciais que ninguém passa na rua, né? Aí só atrasa, dá o exemplo da neve. É porque na Alemanha parece que a neve vem de surpresa a cada inverno. Ih, nevou, nada mais funciona, congelou tudo. Aí sim... parece todo ano que vem de surpresa a neve. Então, eu acho que o Brasil com chuva é a Alemanha com neve. Basicamente isso. Porque aí todo mundo se atrasa assim. Não, mas com certeza aqui tem outros fatores tem outros fatores, né, que acabam fazendo os brasileiros se atrasar mais. Mas se atrasa mais, viu? Tô puxando a orelha de você, ouvinte. Tô no metrô já, tomando banho. Tem aqueles negócios, né? Mas eu diria que são as coisas que você aprende, aceita e segue a vida, porque, né, é o que é, e é bastante pessoal. Vai ter pessoas pontuais, vai ter pessoas atrasadas nas duas culturas. Eu acho que o que eu mais aprendi aqui é que não devo comparar. Aqui pergunta muito, você é alemã, por que você tá aqui no Brasil? Aquele, como se diz... O brasileiro vira-lata que acha que tudo no exterior é melhor. Só que não é, claro, sabemos todos que não é tudo melhor. E aí eu tento explicar. Nossa, vocês têm o sol todo dia, vocês nem sabem o luxo que é ver o sol o ano todo. Me traz uma alegria cada dia. Mas sabe que é uma pergunta, hoje em dia nem tanto, mas no começo, quando eu cheguei, muita gente me perguntava isso, mas por que vim morar na Alemanha, sabe? Lá você tem sol, lá você tem não sei o quê, tem um monte só, tipo, via só as vantagens, né? E é normal, né? Cada um
Cada um no Às seu vezes lado, é né? apenas uma curiosidade. No meu caso, era sempre assim, eu acho que eu quero morar em outros países. E acabou sendo, primeiramente, América Latina, depois Brasil, depois Rio, porque eu sempre disse sim, quando abria uma porta, né? E continua assim, eu cheguei, então, depois da minha faculdade, eu fui passar um estágio, um período de 4 meses no estágio de novo, aqui no Goethe-Institut. Porque eu falei, tudo bem, quero me mudar, mas vou testar, né? Eu tinha tomado a decisão, mas mesmo assim eu fui bem pensada nos meus passos. Foram as Bem duas... alemã, né? Bem alemã, Sim. né? Então eu falei, como vou testar se eu gosto, vou ver como que eu vou me estabelecer aqui, porque não é fácil conseguir um visto para o Brasil. Realmente não é. A gente viu muitas opções, porque eu falei, não vou casar para morar aqui. Então, o estágio foi uma oportunidade de ficar mais do que 3 meses. E fui fazer isso e já me ofereceram a formação depois de uma semana, porque, uma alemã que quer ficar no Brasil, você vai ter um visto um dia, você não quer ser professora no Goethe-Institut. Então, eu disse sim. E comecei a trabalhar como professora, né? Na Alemanha eu tava trabalhando na RTL, na televisão, com a parte de notícias durante a faculdade, e eu ia ficar lá. Eu ia trabalhar mais na parte do jornalismo. E aí, nunca pensei em ser professora e aceitei. Comecei a trabalhar como professora, amei, me encontrei e estou aqui, né? 8, quase 9 anos depois, trabalhando como professora numa escola até agora, ensino fundamental 2, ensino médio, níveis. Então, realmente, eu acho que o meu lema é dizer sim. Vou morar no Rio, sim. Vou trabalhar com isso, sim. Vou estudar português e não espanhol, sim. E estou onde estou. Mas então, tem um outro detalhe que eu percebi aí que você falou, que tava falando do atraso, né, que as pessoas se atrasam, que você aceitou e aí se acabou, né? E eu acho que essa chave que vira, você que é estrangeira aí, né? Você que tem que entender que assim funciona o país. Então, se você não se adaptar, só vai te incomodar aquilo, né? E a mesma coisa que tem muita gente que eu vejo aqui da Alemanha que reclamam de várias coisas, eu falo, cara, você é o estrangeiro, se você não tá feliz, na sua casa, com a sua família, você pode fazer diferente. Mas se a sociedade funciona assim, aceita. Só que acho que não deve... É ruim subestimar esse processo. Isso dura muito tempo. Quando eu cheguei aqui, olha, eu realmente queria morar aqui. Eu tinha uma conexão de anos com o idioma, com a cultura. Foi bem pensado, não foi por acaso. Eu não conhecia um brasileiro. Eu falei, vou morar no Brasil. Eu nunca tinha ido para o Brasil. Eu já falava o idioma. Eu fiz faculdade sobre o idioma. Então, o meu caso já foi um caso bem preparado. E mesmo assim foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu acho que no primeiro ano que morei no Brasil, todo dia eu acordei achando que eu ia ver a minha rua na Alemanha pela janela. Quando percebi que não era assim, deu uma dor no coração. Foi difícil respirar. Eu precisava tomar a decisão de morar no Brasil todo dia de novo. Foi extremamente cansativo. Então, eu só imagino alguém que chega em qualquer país por fatores externos e não tem nada a ver com esse país. É difícil. E o Brasil já é um país que te recebe bem. Eu imagino como é difícil chegar na Alemanha. Não digo que a Alemanha não te recebe bem, mas você tem que entender como que receber bem do alemão. Eu vejo muitas discussões na internet, né? O alemão é rude, o alemão é isso, não é empático. Eu fico triste porque realmente não é assim. Não é assim. Mas o jeito de mostrar é tão diferente que eu entendo que pareça isso para o brasileiro. Então, é tudo um processo. Essa cultura mais direta, né? Que você falou, né? De ser mais direto. No Brasil é só volta, né? Então vamos aí e tal, e não fala sim ou não, né? Sim. E chega aqui, você pergunta, eu lembro no trabalho, fazer uma apresentação, eu mostrava alguma coisa, pedia um feedback e os caras, ok. Eu falei assim, cara, eu fiquei uma semana trabalhando nisso, tá ok? Eu queria ouvir mais de você, né? Aí eu demorei pra entender que o ok em Stuttgart é bom. Só que... Sim, isso, por exemplo... Eu ficava assim, meu coração doía, eu falei, como assim?
Trabalhei horas pra fazer isso, você fala que tá ok. Muito maneiro, cara, Nossa, dá vontade de arrasou. bater na mesa assim, sabe? Bater na mesa, pá, sai daqui, cara. Mas enfim, Eu sei, eu bem difícil, né? imagino. Não, mas também, por exemplo, ninguém oferece ajuda. Eu também já passei por isso na Alemanha, com muita bolsa, a pessoa passando por mim, falando, ninguém vai me ajudar mesmo, tô aqui morrendo de carregar, mas não vão. Tu sabe que agora que eu entendi como funciona aqui, no Brasil o pessoal tende a ajudar mais, não é regra, mas normalmente ajudam mais. Sim. E aqui, às vezes, principalmente quando eu vou viajar pro Brasil agora que tem filho, e aí vai mala, carrinho, aquela mudança. E aí, tipo, não tem como. Às vezes o moleque não quer ficar no carrinho, tem que levar no colo e levar mala, aí não dá. Eu começo a pedir. Falou, BT, Sim. vem cá. E eu peço ajuda. E as pessoas ajudam. Porque então... o padrão é não ajudar proativamente. Eu desliguei, eu falei assim, eu vou pro aeroporto sozinho com 10 malas, eu vou arrumar alguém pra me ajudar, e os caras me ajudam, sim, sabe? Sim. E as pessoas ficam esperando, né? E eu falei, não, pede aí, mas por que o alemão não oferece ajuda? Isso, aí que tá o problema, ele não, assim, o alemão, né? A maioria dos alemães não oferece ajuda, porque também não quer receber assim... Se eu te oferecer ajuda, eu te mostro que eu tô te olhando, que eu tô vendo o que você tá fazendo, eu tô me metendo na sua vida. De uma certa maneira, eu tô me metendo na sua vida. No que você está fazendo. E os alemães não gostam muito disso, né? Então, se alguém vem me oferecer ajuda, eu quero resolver sozinha, me incomoda. Então, como eu não quero ser incomodada, eu não vou incomodar os outros. Então, é um certo tipo de empatia, só que vem de totalmente outro lugar, que é a empatia dos brasileiros, que já estão lá querendo ajudar. Então, se eu não te ofereço ajuda, eu estou te deixando fazer. Eu não acho que você não vai conseguir. Sim. Né? Porque o alemão é muito assim, eu quero conseguir sozinha. Por exemplo, quando eu tive minha filha, primeiro bebê, eu não queria minha mãe um mês em casa, eu não queria a minha sogra, eu queria conseguir sozinha, eu queria ter certeza que eu consigo sozinha antes de receber qualquer visita. O alemão é muito assim, né? Isso não torna o alemão mais frio, né? Eu queria curtir minha mãe me visitando quando já estava encaminhada com o bebê, porque também queria receber visita da minha mãe, sabe? O pensamento é outro. Sim. Mas não é pior ou melhor. Então, é exatamente isso que você fala. Se você pedir ajuda, alguém sempre vai te ajudar. Você só tem que abrir a porta para dizer, pode se meter aqui. Por favor, se meta na minha vida e me ajude. E tu sabe que isso acaba criando uma conexão, né? Eu lembro a Silvia. A Silvia nunca vai escutar esse podcast, mas um beijo pra você, Silvia, que foi a minha primeira vizinha aqui na Alemanha. E essa mulher, ela morou nos Estados Unidos também. E ela meio que passou, né, o que eu passei sendo estrangeiro, né? Chegava as correspondências, tu colocava no tradutor, não funciona o tradutor. Não. Né? E aí eu chegava na porta da Silvia. Silvia, me ajuda aqui. E a Silvia me ajudou, me explicou como separa lixo, a Silvia me ajudou a fazer a leitura do negócio da energia elétrica, a Silvia me ajudou a entender os caras da Telecom que está lá, a internet lá em casa, e toda semana eu batia na casa da Silvia perguntando alguma coisa. E ela sempre, tipo, depois de um tempo, chamava a gente pra tomar café na casa dela, festinha do aniversário da filha, ela chamava pra comer um bolo, sabe? Então eu meio que fui lá pedir ajuda e acabei, né, gerando um pouco essa conexão que foi bem positiva, assim, sabe? E ela falava pra mim, eu sei que você tá passando, eu morei nos Estados Unidos também, lá não sabia fazer nada e tal, então qualquer pessoa que me ajuda aqui, eu vou ajudar. Eu falei, é isso aí. Então, mas é isso, por exemplo, meus amigos que eu fiz na Alemanha, como eu sempre fiz esses amigos, me abria totalmente, porque eu já sou assim, eu me abro, eu não tenho segredo, porque eu não acho que nada que aconteça na minha vida é uma vergonha, eu posso falar sobre tudo com qualquer pessoa, mais ou menos, não, né, você entende o que quero dizer. Sim. Eu não, dependendo da situação, do tema, eu vou contar algo da minha vida, e geralmente aí outra pessoa se abre também, então... Claro. Não tem isso, o alemão é muito fechado, tem regras de como chegar nas pessoas. Você pode contar a sua vida para a pessoa, e de repente a pessoa vai contar a vida dela para você, e aí você formou uma amizade. Vai dar match, né? Porque vocês se conectaram. Então, né, eu recomendo para quem tem problema de achar amigo, seja simplesmente aberto. Nossa,
sem reclamar, ai, no Brasil é melhor. Eu sei como é essa situação de sempre ser o estrangeiro, só ter coisa. Eu sempre sou alemã. Eu também, na Alemanha é assim, eu não quero comparar, mas acabo comparando, porque são as experiências que eu tive, então eu sei que é difícil, mas a minha dica é se abrir, como você se abriu, né, com sua vizinha. E no trabalho, tu sabe que eu faço isso também, e eu vejo que as pessoas ficam muito curiosas em me perguntar as coisas, ver alguma coisa e mandam pra mim, porque eu falo do time que eu que eu gosto, futebol, falo que eu jogo bola com o pessoal, aí eu comecei num projeto novo e esses dias eu falei que eu tenho um podcast. Meu Deus do céu. Todo mundo, meu Deus, tem uma celebridade, não sei o quê. Daí vou lá e olho o Instagram, e daí, tipo, pra um alemão ter, sei lá, 20 mil seguidores é muito, né? Aí eles falam, nossa, você é muito famoso, não sei o que e tal. Daí eu acabo falando e contando história. Esse negócio tu pode gravar sobre isso e tal. E, tipo, foi o que você falou, né? Eu fui lá e falei, né? Não precisava ter falado, né? Eu tava trabalhando, falei, vamos conversar aí, deixa eu contar as histórias pra você. E isso é algo que, se você falar de você, eu acho que a empatia acontece. Exatamente. E logo a outra pessoa vai começar a saber pra você também, né? Então, eu acho que é uma boa dica aí. Boa dica. Sim, eu acho que assim que funciona, né? Mas eu reconheço que não é fácil. Mas língua assim, também, né? A língua também atrapalha, né? Claro. Bastante. E eu sei que os alemães também não têm muita paciência, às vezes, em não falar alemão. Mas tu sabe que tem uma coisa, eu cheguei falando zero, né? Zero. E aí depois de um tempo eu fui estudando e tal. E aí eu encontrei pessoas que eu tinha encontrado lá atrás quando eu cheguei, fiquei, sei lá, 2 anos sem ver, e a gente conversava em inglês. E eu cheguei conversando em alemão. Nossa, os olhos da pessoa ficavam desse tamanho assim. Nossa, você tá falando e tal. E daí eu falo, cara, tamo aí, né? Tô morando aí, né? E aí eles, nossa, é muito difícil, que legal, não sei o quê. Tipo, tão feliz por eu ter, sabe? E eu acho isso fantástico. Acho muito fantástico isso. O alemão realmente não é fácil, né? E eu fico impressionada. Tenho conhecidos que falam alemão impecável. Brasileiros que aprenderam, e eu fico impressionada. Eu tinha colegas no Goethe que eram brasileiros que eu falei, nossa, seu alemão é tão bonito, você fala tão bem pensado, tão bem articulado. Eu queria falar com você, porque eu acabo falando qualquer coisa, eu sou nativa, eu não vou pensar muito nas palavras. E assim, eu ficava impressionada, realmente. Assim, um alemão muito melhor do que o meu português. Eu realmente fico bem impressionada. Legal. Em geral, acho que o brasileiro, quem fala português não tem tantas coisas fonemas, né, em alemão que precisa aprender. Eu acho que são poucos, né, não tem tanto, mas não são tantos, né, eu acho. Então talvez ajuda também na pronúncia, né. Assim, não, com certeza. O umlaut não é problema pro brasileiro, é mais aquele R e tudo isso, né. O R, né. Mas eu acho que o problema que os brasileiros têm no alemão é parecido com o problema que os alemães têm no português, que são as vogais. Por exemplo, o meu sotaque, eu acho que o mais forte são... eu não consigo diferenciar muito bem entre vogal aberta e fechada. Para mim, isso forma. Gente, avó, eu nunca vou aprender isso. Porque pra mim é muito confuso, muito difícil. Eu tô ciente, às vezes eu consigo me alertar, mas às vezes eu simplesmente não vou ouvir que eu tô falando errado. Tira uma dúvida então pra mim. Tira uma dúvida. Fala igreja e cereja em alemão. Kirche, Kirche. A diferença, né? Não, a diferença é o SCH, é um som de é o chiado carioca, né? Eu sempre falo pro sono, você pode soltar o carioca aqui, que é a cereja. Mas o CH, ele jamais vai ter um som de sh. No alemão certo, tá? Tem dialetos que sim, mas no alemão certo, o CH nunca tem som de sh. Aí só tem som de o, e o som esse cuspido só com ACH, OCH, UCH. Só nesses 3 casos. Todos os outros casos é sempre como aquele gato com raiva. Então, Kirche é a igreja e Kirche, que tem o SE, a cereja. Tá, depois que esse programa ficar editado, eu vou reescutar isso algumas vezes e na próxima vez estarei falando cereja e igreja diferente. Eu passo bastante tempo nisso na minha aula.
que no contexto, você acaba, por mais que a pessoa falou não tão bem, é que nem o forma e forma, né? Você não vai usar no mesmo contexto, provavelmente, as duas palavras, né? E então isso é algo que às vezes as pessoas não se esforçam pra falar certo, porque no contexto você sabe. Eu tinha essa situação recentemente aqui em sala de aula. A gente fala sobre mitologia nórdica e o mundo é uma árvore. Yggdrasil tem 4 Hirsche em alemão, que é tipo, eu sempre falo o pai do Bambi, porque eu nunca sei como realmente falar em português. E aí teve o problema, é servo ou cervo, que é uma diferença, né? E eu falei errado, e os meus alunos me corrigiram, e eu não percebi. Aí depois eu me dei conta, nossa, servo e servo são palavras diferentes, não é pra confundir. Mas eu confundi falando, ainda depois de tantos anos. Eu sei do problema, mas é difícil. E em alemão é a mesma coisa. Vogal longa ou vogal curta. É uma diferença entre den e den. É uma diferença. E também, geralmente, meus alunos brasileiros têm problema com isso. Porque a gente seu não ouvido tem, não escuta. A gente não tem tanta diferença, né? Nessas, né, não tem diferença nenhuma. Então, isso que... É difícil aprender. Então eu acho que o que realmente faz o sotaque ser forte não são essas coisas esses mais detalhes, sutis, né? Sim. Esses detalhes, né? Mas, meu Deus, né? A comunicação que importa. Então, se você consegue fazer amigos, se comunicar, ir para um bar, pedir uma cerveja, então tá tudo certo, né? Então conta aí, você pegou o estágio no Goethe, e aí, como é que foi dali pra frente? Comecei a formação, né? Comecei a formação do Goethe, que são 2 anos de formação prática e didática. E, bom, depois eu me formei e o tempo todo estava trabalhando também já como professora lá. Mas daí estava com visto relacionado ao emprego? Não, é assim, eu estava fazendo o estágio de 4 meses. Durante o estágio, eu já comecei a formação, mas eu voltei para a Alemanha. O estágio foi de julho a dezembro. Para o Natal, voltei para a Alemanha e nesse meio período eu já estava preparando o meu casamento. Porque acabou sendo a opção que ia me possibilitar morar no Brasil. E eu já estava há mais que 2 anos com meu marido, então namorado, então eu já sabia, eu vou querer casar mesmo, tá tudo certo. Então a gente acabou casando em janeiro e em março, quando o semestre começou, eu então me mudei oficialmente para o Brasil com o visto permanente. Troquei meu visto enquanto isso. E aí assinei o contrato. 2014 foi o estágio, 2015 eu entrei no Brasil com visto permanente. E aí, quando eu estava na Polícia Federal, tem 2 situações. Uma é, por exemplo, tem a fila preferencial, que na Alemanha não existe. E eu lembro existe para não desse jeito. Ok. Agora já tá muito melhor, mas nessa época a Polícia Federal tava lá no Galeão, não tinha Uber para chegar tão fácil, e nossa, a fila era imensa, você chegava lá esperando horas sempre. E eu lembro que tinha tipo um senhor chegando, nem sabia o que queria, que tinha fila. Eu resolvi vir, preciso prolongar meu visto. Chegou e entrou, porque era idoso. Eu lá horas na fila, né? Na verdade, tendo que voltar para o trabalho com super pressão. Eu falando, isso não é justo. Ele tem mais tempo, obviamente, ele nem programou o dia dele e ele entra direto. Eu fiquei revoltada. Eu lembro que outros alemães na fila também, outros estrangeiros ficaram, por que ele entrou agora? Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Minha primeira experiência com fila preferencial não tão positiva. E claro, eu passei por isso algumas vezes com pessoas que cobram o direito da fila preferencial de uma maneira não tão boa, mas hoje em dia eu adoro. Nossa, eu acho que faz super sentido, especialmente com criança pequena. Eu acho maravilhoso ter isso, mas também a minha mente não era pra isso, né? A minha mente então, era todo mundo igual. Antes, né? Porque alguém vai receber um tipo tratamento jogo, prioritário. Né?
vai subir de nível, né? É que, né, não existe essa fila desse jeito na Alemanha, porque Meu pai chegou aqui e queria furar a fila nos supermercados. Eu falei, você é louco? Não tem como. Mas, né, assim, vantagem, desvantagem, mas eu, especialmente com filhos, eu gosto muito. E aí, né, eu comecei a trabalhar no Goethe, oficialmente, e fiquei um tempo, e depois eu pedi demissão para abrir a minha própria empresa, a Rio auf Deutsch. Ela começou como sala de aula em Copacabana, tinha mais ideias que eu queria realizar, eu queria fazer aulas menores, né? Enfim, diferente do que era possível no Goethe, que lá é muito, obviamente... muito alemão, né? Não, é que tem um padrão internacional, Sim, tem que claro, ser desse jeito, e não tem muita flexibilidade. Claro, né, não é uma empresa, na verdade, mas é uma organização mundialmente gigantesca, e claro que tem certos padrões que tem que cumprir. Eu queria sair disso, então eu abri a minha própria empresa, sempre sonhei em ser autônoma também, e comecei a trabalhar com isso. Aí, quando veio a pandemia, né? A pandemia foi o impacto maior para todo mundo. Eu já tinha alunos que eu tinha dado aulas pelo Zoom com alunos antes, né? Então, foi uma coisa de um dia para mudar tudo para o Zoom. Não foi complicado nem um pouco. Legal. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. E continuei com as aulas, e aí entraram as demandas, né, do mundo inteiro. Para mim, foi muito boa nesse aspecto de que brasileiros na Alemanha se ligaram que podem fazer aula com professor no Brasil que fala português, e essas vantagens, né? Antes eu precisava de aluno no Rio, e agora o mundo inteiro. Lugar, né? Então, eu tinha muita demanda, comecei no Instagram e cresci lá, e então passei a dar aulas online. Mas aí chegou meu segundo filho, e com uma filha em casa era possível, mas eu digo que hoje em dia eu acho que todo mundo, eu tava com um leve burnout depois do lockdown, trabalhando, dando aulas em casa com o bebê, rezando para não chorar durante a aula, rezando para dormir a tempo, para eu não me atrasar muito para a aula. Nossa, foi um perrengue. Difícil, né? E quando o segundo chegou, muito complicado. Infelizmente também, obviamente, aqui no Brasil a vantagem é que você pode ter redes de apoio maior, né? É realista ter alguém que te ajude com o bebê. Na Alemanha já é muito difícil para poder pagar e tudo isso. Só que infelizmente nunca deu muito certo, fizemos algumas experiências não tão positivas, e eu acabei não podendo contar muito com a pessoa que tivemos, né? Faltava a cada terceiro dia, foi um grande problema, até meu filho entrar na creche, mas aí já tinha desandado um pouco, né? Porque realmente eu não tinha tempo para parar e exercer a minha profissão e dar conta dos 2 filhos. Foi muito, muito difícil, complicado. Né? Eu acho que todo mundo que é autônomo sabe que não é só dar aula. É uma empresa toda que tem que administrar. E você contando do podcast, você procurou ajuda, só que só procurar ajuda, tem que saber qual ajuda você tem que procurar. Você tem que saber onde achar. Tem que achar. Nossa, é muito difícil. Ou você cresce, né? Ou você para. Exato. Né? Exato. E eu queria crescer, só que eu estava tão sozinha que eu acabei parando. Aí eu falei, eu não consigo sustentar. Claro, tem meu marido com o trabalho dele, ele é funcionário público, ele sempre estava lá ajudando com tudo, né? Ele está em home office desde já antes da pandemia. Sem ele, nada teria sido possível, porque ele estava lá com a mão na massa, tirando os filhos para eu poder dar aula e tudo isso. Só que não tem como. Aí abriu uma vaga aqui na escola alemã, no Rio, e eu falei, eu acho que isso é muito melhor nesse momento da minha vida. Eu tava, nossa, eu tava com saudade de ter colegas, de sair de casa para trabalhar, de ver os alunos, e aí teve todo um processo seletivo. Nesse processo seletivo dei uma aula experimental, e eu saí dessa aula revigorada, como era gostoso ver os alunos. Ver, olhar, né, sentir. Nossa, foi muito bom, e eu consegui essa vaga, e assim, desde fevereiro, né, a minha vida mudou. Eu tô
Eu tô bem, sabe? Eu saio de casa e é cansativo, eu não paro nunca, mas é bom, eu tô muito Estilo feliz. brasileiro, né? Correria. Pois é. Eu acho que os brasileiros trabalham muito. É engraçado, eu achava, É. vamos me mudar para o Rio para ter uma work-life balance melhor, mas os brasileiros trabalham muito mais. Só que não. Hashtag só que não. É. Mas, não, realmente, eu tô bem... Acho que eu tô bem realizada. Pela primeira vez, eu me sinto que eu realmente cheguei na sociedade brasileira, porque eu tenho esse emprego. Tem emprego, tem Formando, filhos, né? Filhos também, já tem toda essa questão da creche, das coisas, sim, começa a juntar, sim. né? Que é o que eu tô sentindo agora também, que a gente tem filho, tá começando a mudar um pouco, porque a gente Com certeza. O único estrangeiro da creche, da turma, é o meu filho. Comigo é parecido, né? O único que não entende alemão é ele. A criança resolve isso rápido. Não, mas então, por isso eu também falei, eu acho que eu vou ficar, porque eu não tenho o que reclamar, porque eu cheguei num momento na minha vida aqui no Brasil, no Rio, nesse trabalho, com a minha família, que eu nunca sonhei em ter. Eu acabei indo um caminho, dizendo sim a todas essas portas, e eu acabei com uma família que eu amo muito, num trabalho que me preenche totalmente. Descobriu o trabalho, inclusive. Que legal, né? E inclusive, o que eu faria agora voltando para a Alemanha, sabe? Eu nem sei. Não é só voltar depois de um certo ponto, não é só voltar para casa, você vai emigrar novamente. Enraizada, né? Enraizada e aí daqui a pouco teus filhos já estão na escola, vai, meu Deus, toda a transição pra escola. Sim. E a gente já gravou podcast sobre isso e a gente sabe que não é fácil, né? Não é. E eu preciso dizer uma coisa, ter filhos no Brasil é muito bom. Eu acho que nesse aspecto é mais fácil no Brasil. Não que seja fácil, e é muito, muito caro no Brasil ter filhos. Mas, assim, criança faz parte da sociedade, criança nunca atrapalha, criança é sempre bem recebida, e isso é muito bom. Eu nunca me senti mal. Eu já fui expulso do restaurante por causa que meu filho tava chorando muito aqui. Jamais isso ia acontecer aqui. Ao contrário, as pessoas vêm tentando ajudar, às vezes só atrapalhando, né? Mas assim, eu percebi isso quando viajei para a Alemanha ano passado, com meus 2 filhos. Eu percebi o mundo das crianças é maravilhoso, porque você tem muita coisa. Só os carrinhos pequenininhos no supermercado, como facilitam a vida dos pais. Os parquinhos na cidade são muito bem elaborados, uma coisa que limpos. Eu gosto, sabe o que eu gosto muito aqui? Quando tá viajando, daí se para num posto na Autobahn, do lado tem um parquinho, no meio da rodovia. E aí a criança tá ali, irritada dentro do carro, você para 30 minutos, brinca. Nossa, faz muita diferença. Brinca. Vambora. Segue a viagem. Tudo que você precisa pros filhos, você tem na Alemanha. Tem realmente muita coisa muito boa. Só que às vezes parece que o mundo à parte. Né? Isso, fica separado, né? E talvez você não faz mais parte do outro mundo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto no Brasil é restaurante que tem a parte kids, né? Você vai jantar e deixa o moleque lá e o moleque se mata lá com alguém e você fica comendo. Vai na piscina de bola, a gente se vê daqui a 2 horas. Tchau, filho. E aqui é uma coisa tão simples que não tem, né? Não, com certeza. E aí tem as outras coisas, né? A autonomia, tem muita discussão aqui. Quando meus filhos vão andar sozinhos na rua? Meu irmão, ele já ia pra creche sozinho de vez em quando, tá? E primeiro ano na escola, todo mundo sozinho. Segundo ano de escola, todo mundo de bicicleta sozinho. Normal. Eu acho que não mudou muito, não sei. Já faz um tempo, né? Eu moro numa Dorf, perto de Stuttgart, né? Aqui a criançada vai tudo sozinha. Sim. Eu morava em Colônia, na cidade, né? Não vão muito de bicicleta, porque aqui onde que a gente mora é complexo, viu? Não sei se vocês conhecem aqui a região, mas é morro acima de morro aqui. Dizem que as pessoas que têm as pernas mais grossas da Alemanha moram aqui, viu? Porque pedalar nesses morros aí. E alemão não aceita bicicleta elétrica, né? Mas mudou, viu? Fraco. Mudou. Que bom. Mudou, tem uma galera aí com bicicleta elétrica. Mas aí, né? Aqui no Rio... Bacana. Quando?
Aí tem essa Brasil. discussão, né? Isso são coisas culturais que você pode opinar o que você acha melhor, o que você acha pior. Mas fora disso, eu acho que eu tô muito feliz meus filhos crescerem aqui. Eles estão recebidos com muito amor mais feliz, e calor. Né? A infância mais feliz, né? Eu acho que Mas minha mãe sempre sorridente, pelo fala, menos. criança aceita o que conhece, né? Se você mora com 5 pessoas num apartamento de um quarto, a criança vai achar normal, porque é o que tem, né? A criança tem uma certa idade, gosta do que tem, porque é como cresceu, né? E eu acho que é muito isso, né? Eu fui uma criança extremamente feliz na Alemanha, eu não senti falta de nada, mas meus pais sempre falavam, o único país na União Europeia que não recebe bem criança é a Alemanha. Meu pai brincava com isso, né? Vai pra Grécia, a criança tá aceita. Vai pra Itália, a criança tá boa. A gente viajou pros Estados Unidos, a criança tá mais aceita. Mas aqui, assim, isso é bom, né? Esses dias a gente foi pra Paris, aí a gente saiu pra jantar. A gente não sai pra jantar muito porque o menino é pequeno, né? Tem nem 2 anos, né? E aí tinha uma amiga minha lá, a gente encontrou ela, e daí tinha que sair pra jantar. Eu falei, vamos tentar botar ele dormir um pouquinho mais à tarde, vamos lá, né? Vamos cedo, né? Tipo assim, 6h30, 7 horas tá lá, e comer, umas 9 e volta. E óbvio que o menino ficou irritado, né? Começou a ficar bravo. Os garçons paravam pra brincar com ele, traziam um negócio pra ele, faziam não sei o que e tal, tentando acalmar ele, até que ele se acalmou, se distraiu e aguentou até as 9, né? E eu olhei pra minha esposa e falei, na Alemanha os caras tinham dado cartão vermelho pra nós. Vamos pra casa, sai, tá, estão atrapalhando. E ali na França foi diferente. Caramba. Assim, eu fui com criança irritada no restaurante na Alemanha, mas foi um Brauhaus em Köln. Eles traziam coisas pra criança pintar, assim. Eu não tive experiência ruim na Alemanha, mas assim, só... nossa, é uma discussão tão grande, né? Mas... realmente muito. Entra na maternidade com trabalho que já não tem uma gente, nem quero pensar. É cansativo em todos os mundos que existem, em todo o planeta do universo. Mas com certeza isso é um lado muito positivo pra mim aqui no Brasil. Fora do tempo, eu não preciso pensar em luva. Eu não preciso pensar em calçado pesado. Eu tenho 1 ou 2 pares de sapato, um aberto e um fechado. Pronto. É muito fácil, né? É muito bom. Eu gosto muito. Ups! Infelizmente tivemos um probleminha no final da gravação do episódio. O trecho da conclusão da conversa acabou ficando de fora. A gente teve um problema técnico que acabou não sendo possível aproveitar o final da conversa do episódio. Porém, foram cerca de 5 minutos, então acredito que não vai impactar na nossa conversa, que ficou muito legal. Portanto, o nosso tchau, a conclusão do episódio ficou de fora. Mas espero que tenham gostado do episódio. Até a próxima, valeu? Tchau!